Glória a Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Queria só reforçar, domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, tá bom, querido? Veja o melhor horário, às 10 às 19 horas. Você sente a mesa do Senhor, porque essa é a aliança que o Senhor pede para nós renovarmos, né? E vai ser uma benção, tá bom? Abra a tua Bíblia comigo no livro do Êxodo, no capítulo 15. Nós vamos ler apenas um versículo 27. Êxodo 15, versículo 27. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vou ler novamente. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco nessa noite, ministra as nossas vidas, que por graça e por misericórdia o Senhor possa me usar como instrumento de bênção para este povo que aqui está, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ter a revelação da Tua palavra, porque nós cremos que a voz que ecoa do Teu trono é a voz que liberta, que transforma, que cura, que sara. Oh, alabadacalabachoremecandarabe. Bendito é o Teu nome neste lugar, Senhor. E nós queremos que o Senhor venha trabalhar, Senhor, os nossos limites, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, as nossas dificuldades, que o Senhor venha mudar a forma de nós enxergarmos os Teus projetos nas nossas vidas. Faz, Senhor, segundo lhe apraz. Desde já eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, eu estava hoje à tarde aqui no gabinete, ali no escritório pastoral. E eu estava pensando assim, o que eu vou pregar hoje, né? O que eu vou tratar com a igreja? E o Senhor me conduziu a esse texto. É óbvio que há todo um periférico aí, que a gente poderia trabalhar para a gente chegar no entendimento. Mas como o nosso tempo é curto, eu quero ser bem objetivo para que você entenda. Nós sabemos que quando o povo saiu do Egito, havia um desgaste natural. Porque além do povo ficar escravizado por muitos anos, o povo quando sai, a mente do povo ainda é uma mente cauterizada. Não é uma mente de uma pessoa livre. Eu sempre, quando eu vou falar do povo do Egito, eu sempre faço uma analogia com uma pessoa, às vezes, que fica muitos anos presa, né? Eu lembro que, alguns de vocês lembram, outros não, tinha um camarada que uma época, lá atrás, ele meio que quis fazer justiça com a própria mão, que era o Cabo Bruno. Quem já ouviu falar do Cabo Bruno aqui? Então, o Cabo Bruno, eu acho que de tanto o cara lidar com coisa errada, o cara subiu para a cabeça. E o cara resolveu ele mesmo resolver com a situação. E começou a matar gente, aí foi preso. O Cabo Bruno deve ter ficado, sei lá, 20 anos preso. Quando ele saiu, e quando ele saiu da cadeia, ele já saiu até crente e tal. Ele ficou, acho que mais uns, 3, 4 anos, se ficou isso, aqui fora e morreu, então numa situação aí, morreu. Quando a pessoa fica muito tempo presa, há uma facilidade de cauterização de mente. Então a pessoa, ela ficou tanto tempo presa ali naquele quadrado, naquela vidinha, que agora ela não consegue mais lidar com a liberdade. Ela tem dificuldade de lidar com a liberdade. Você vê que é tão interessante que às vezes você fala, meu Deus, será que é bom ficar preso? Porque você vê cara que às vezes fica 10 anos preso, saiu, fica uma semana na rua e volta, faz já errado e volta para a cadeia. Mas não é, o cara acaba se acostumando com aquele tipo de vida. A mente fica cauterizada. Então o povo ficou tanto tempo no Egito que a mente deles era uma mente cauterizada. E se você depois dar uma vasculhada aí, você vai ver que
o povo volta e meia reclamava. Eles tinham saudade do cativeiro. Davam umas desculpas lá, não, lá a gente tinha melão, pepino, cebola, e a cabeça deles funcionava assim. Se eu fosse traçar um paralelo e fosse lá para o livro do profeta Ageu, quando o povo sai do exílio também, da Babilônia, o povo também está com a mente cauterizada, o povo, cada um corre para si, para reconstruir sua casa, sua vida, e esquece do templo de Deus. Isso é um dos porquês que Deus levanta Ageu para profetizar. Então essa questão de ter a mente cauterizada é um caso muito sério. E agora o que eu vejo, trazendo isso para os nossos dias? Às vezes, querido, a gente passa tanta luta, tanta situação, né? Eu vejo a população brasileira, não é fácil, irmão. As pessoas, elas, por exemplo, aqui, periferia, a pessoa acorda 4 horas da manhã, para bater na cidade lá 6, 7 horas, trabalha o dia inteiro, pastor João. Às vezes ela vem, como hoje, aqui para o culto, depois dorme, né, vai para casa, já vai daquele jeito, aí às vezes nem come nada, já desmaia, toma banho, desmaia, aí no outro dia a mesma coisa, e fora toda essa questão, ainda tem as lutas, que às vezes o que ganha não dá para pagar as contas direito, é um que cobra, é um filho que quer um tênis melhor, não dá para dar, é um filho que você quer pôr uma escola melhor e não consegue, é um convênio que você quer colocar e não dá para pôr. Então há todo um embate diário que faz com que as pessoas comecem a, sem perceber então, cauterizar as suas mentes. Elas acabam, de certa forma, não crendo mais que o seu quadro pode ser revertido. Me explica melhor, bispo. Às vezes você chega para um pai de família e fala: e aí, cara, está projetando para você comprar uma casa futuramente? Ele fala: você está de palhaçada, né? Comprar casa? Eu malemar consigo pagar o aluguel de onde eu moro lá, e que é X. Ele não consegue mais enxergar. Por quê? Porque a luta vem minando a sua visão. A luta vem fazendo com que, ao invés dele avançar, ele retroceda. Porque o excesso de luta faz a pessoa então paralisar. É igual numa luta de boxe, seja lá MMA. O que está batendo, às vezes o que está apanhando, ele recebe tantos golpes que chega uma hora que ele vira alvo fixo, ele não tem mais poder de reação. Então tem pessoas que ela passa por tanta luta, seja ela de ordem emocional, financeira, conjugal, que ela não tem mais poder de reação e ela fica paralisada. Então esse povo aqui, por que eu estou te dando esse contexto? Para você entender onde eu quero chegar. Esse povo já vinha de diversas situações. E agora eles chegam num lugar que o Torá põe por nome de Mara. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão a gente vai confundir com o nome. O Torá, né, lá, antes de traduzir, só diz o seguinte: que Mara era um lugar, e que nesse lugar havia um poço. Mas a palavra Mara quer dizer amarga. Ou seja, o povo estava viajando, chegou em Mara, e ali, quando eles viram aquele poço de água, o que eles pensaram? Provisão do alto, vamos matar a sede, glória a Deus. E quando eles vão beber a água, eles tomam então um baque. Por quê? Porque a água não era uma água comum, era uma água amarga, e não dava para se saciar a sede. E o povo então começa a se revoltar contra Moisés. Então, só para você entender, eu vou trilhar aqui 3 marcas do processo de uma pessoa que está em meio à luta. Primeiro, o desgaste. Por exemplo, versículo 22, diz assim, ó: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, é isso? Isso. E saíram para o deserto de Sur, caminhando 3 dias no deserto e não achavam água. 3 dias. Não é 3 dias de carrinho não, viu, meu irmão? Com ar-condicionado, conversível, não. 3 dias marchando. 3 dias. O povo já não aguentava mais. Aí imagina, igual aqueles desenhos do Pica-Pau, rapaz. O cara vê ali um negócio com água, ele fala: é agora. Quando ele vai beber a água amarga. O primeiro sentimento que vem é de revolta. E eles começam então a se revoltar contra Moisés. Pode ver, querido. Quando você está em meio à luta e a coisa não vai, e aí você já está com dificuldade, daqui a pouco você vai trabalhar, o cara, fulano de tal, estão chamando lá no RH. Aí você vai lá, o negócio já está feio, sinto muito, você é um bom funcionário, mas
a empresa, né, passou alguns nomes para nós, entre eles está o teu, e você vai ser cortado da empresa. Você fala, meu Deus, e fica mal, aí vai pegar o ônibus, pega o ônibus lotado, e fura o pneu do ônibus, sabe aqueles dias que você fala, meu Deus do céu, aí você começa a ficar revoltado, e você começa, né, de certa maneira, a se revoltar com alguém que está mais próximo, até chegar a Deus, fala, pô Deus, o que eu fiz? Por que todo mundo pode viver a bênção e eu não posso? O que está acontecendo na minha vida? Então, o primeiro, no processo, o primeiro sentimento do desgaste é você começar a falar bobagem. Mas todo mundo aqui, se eu perguntar, já passou ou tem passado por um momento de desgaste. Meu casamento está abalado, por exemplo. O camarada está com o casamento ali, aquela coisa. Às vezes o marido tem uma amante e a coisa vem. Chega uma hora que a mulher não aguenta mais, ela não tem estrutura, porque o desgaste tomou conta. Isso pode ser financeiro, pode ser. Aí, depois do desgaste no processo, vem o resultado oposto, porque você espera algo que não vem, que é o que aconteceu aqui, versículo 23. Chegaram a Mara, todavia não puderam beber das águas de Mara, porque elas eram amargas. Aí chega uma hora que você fala, não, agora a provisão chegou, mas não chegou. Ou então você desenhou, porque nós somos assim, a gente faz um mapinha, Deus vai vir pela direita, mas aí Deus não vem pela direita. Você fala, agora as portas estão escancaradas, e quem diz que a porta abre? E aí você faz todo um projeto e não acontece, e você fica mal. Porque você acha que Deus tem que trabalhar no teu tempo, no teu jeito, na tua forma. Mas Deus não trabalha assim. Até o errado de Deus é bênção para mim e para a tua vida. Não é isso que está escrito lá em Romanos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós somos assim, se não for do meu, igual criança mimada, se não é do meu jeito, eu não aceito. Mas Deus tem a maneira dele de trabalhar. E dentro desse processo, eu tenho que segurar a onda no desgaste. Eu tenho que segurar a onda se a resposta não vir do jeito que eu espero. Quantas pessoas, às vezes, que ficam um tempo assim, um ano, às vezes passando luta, e ela fica desesperada, ela fala, meu Deus, o Senhor me esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Não, Deus não abandonou, não. Há um propósito em tudo que Deus faz. Houve um propósito quando Moisés foi lá para a casa de Faraó. Havia um propósito. Moisés precisava conhecer a cultura egípcia. Em tudo tem um propósito. A luta que você está passando, esse desgaste, a resposta que não vem, você fica toda hora clamando e pedindo, cadê, Senhor, a resposta? Há um propósito. Em tudo que Deus faz debaixo da terra, há um propósito. Amém? Desgaste, resultado oposto. E por fim, finalizando esse processo, quem nunca fez isso, né? Que atire a primeira pedra, que é o que está no versículo 24, que diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Moisés, você que tirou a gente de lá. A gente estava lá, mas lá tinha alguma coisa para comer, tinha água para beber. O que adianta ser livre e morrer no deserto? E eles começaram a reclamar por uma causa, humanamente falando, justa. Mas Deus tinha algo para fazer lá na frente. Escuta e recebe no teu espírito. Não murmura não. Segura a onda aí até a página 4, porque Deus tem coisa grande para fazer aí na frente. Amém? A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Sair um pouco da conexão do Cronos e entrar na conexão do Kairos. Entrar na conexão do tempo de Deus. É no tempo de Deus que as coisas acontecem, não é no nosso. Aos olhos desse povo, pastora Solange, está tudo perdido, acabou. Talvez aos teus olhos, você está aqui hoje nessa campanha, bispo, eu estou sem força, eu acho que realmente não vai ter jeito. Calma, segura aí, porque Deus pode reverter o quadro aos 45 do segundo tempo. Jó 42:10, né? Jó está orando lá, está todo mundo achando que Jó é um bobão, um manezão, né? Cara destruído, tal, né? Nada. A Bíblia diz lá que enquanto Jó orava,
Deus entrou com providência. Aos 45 do segundo tempo, Deus mudou a sorte de Jó. Ei, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Você é filho, você tem paternidade. Segura a onda aí. Eu estava falando ontem com meu filho, né? O Miqueias, ele gosta de futebol e essa coisa, e faz teste, e não vem o time, aquela coisa, e tem uma palavra sobre ele. E eu estava falando para ele ontem de um jogador que há pouco tempo atrás passou no Corinthians, pouco tempo não, faz uns 10 anos, eu acho. O jogador Liedson. O Liedson, ele trabalhava aí no secular. Eu acho que com 24 anos, sei lá, descobriram o Liedson numa pelada lá e levaram para o clube e gostaram dele. O Liedson foi artilheiro no Corinthians, o Liedson foi artilheiro no Flamengo, o Liedson foi jogar fora do país. Quando Deus tem a bênção, ninguém pode reter a bênção, querido, não importa a idade. Irmão, vai contra todos os princípios do futebol. Hoje o futebol é assim, o moleque tem 9 anos, é bom, o empresário já vai lá e já toma para si. Um cara de 24 anos já passou do tempo. Mas quando Deus tem um projeto, meu irmão, não, mas já foi, eu não estou conseguindo. Aguarda, quieto o teu coração. Porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Temos que acreditar. Não podemos parar no meio do caminho. Esse é o processo da luta. Desgaste, resultado oposto do que pensamos, murmuração. Esse é o processo da luta. Agora eu quero falar para você o processo de Deus. O processo que faz com que nós vençamos a luta. E se eu não entender e não passar pelo crivo de Deus, eu não vou chegar onde eu pretendo chegar. No processo do trabalhar de Deus, a primeira atitude que eu tenho que ter está na parte A do versículo 25, que diz assim, ó: então Moisés clamou ao Senhor. No processo de Deus, a primeira atitude que eu tenho que ter é a oração, meu irmão. É a oração. Você já viu criança quando quer uma coisa, querido, que não sai do teu pé? Já viu como é que é? Vai com uma criança, sei lá, num lugarzinho que tem uns brinquedinhos para você ver. Não tenho hoje, filho. Aí ele faz bico, fica quietinho, daqui a pouco ele vem. Compra, pai. E você endurece o coração. Na quarta você já está comprando tudo, irmão. É a parábola do juiz Inico. Nós temos que ser como aquela mulher. Nós temos que bater na sala do Pai todos os dias. Senhor, cadê a minha promessa? Senhor, a tua palavra não vai cair por terra. Senhor, igual aqui. Aleluia, o Moisés clamou ao Senhor. A Bíblia não esmiuça a oração de Moisés, mas talvez Moisés falou: Senhor, tu me usou como boca profética no Egito. Eu tirei esse povo de lá, eu estou aqui na tua dispensação. E nós vamos morrer no meio do deserto com sede. Como é que é esse negócio? Com certeza ele orou, e quem ora tem resposta. Quem ora, Deus fala, Deus responde. Você já reparou que quando a gente está em meio à luta, nós somos tendenciosos a resolver com A, com B, com C? Não, Moisés parou tudo e foi clamar com aquele que resolve. Há um que resolve e que ministra sobre a tua vida, e esse um é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz, é Ele que opera. Amém? Primeira ação no processo de Deus, oração. Segundo, eu preciso entender que nesse processo eu não vou andar por aquilo que eu vejo, porque aquele que eu creio, ele é expert em transformar a derrota em vitória. Amém? Você está entendendo? O pessoal bebeu a água, o que aconteceu? A água era amarga, não é isso? Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, e dali deu estatutos e uma ordenação, e os provou. Olha que interessante. Deus estava provando aquele povo, se aquele povo verdadeiramente dependia dele. Como que eu vou crer, Senhor? Eu estou morrendo de sede, a água está amarga, espera um pouquinho. Moisés ora: Senhor, e agora? E Deus fala: Moisés, olha para frente. E Moisés vê a árvore. Escuta,
Sabe por que muitas vezes as águas continuam amargas na sua vida? Porque no processo de Deus na tua vida, você não entendeu que existe uma árvore, chamada árvore da vida, chamada Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmão, não há saída, não há vitória se não for pela árvore. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Irmão, não tem atalho, ele é a porta, tem que ser por ele. Moisés é pela árvore. É através da árvore que esse povo vai beber a água doce, a água saudável. E Moisés vai na árvore, pega o galho da árvore e toca na água, e o povo bebe. Agora a água dá para beber. Quando Jesus entra no negócio e o galho, que é a palavra, entra no meu coração, não há resistência de Satanás que vai paralisar a bênção de Deus na minha vida, em nome de Jesus. E agora, Deus, como é que eu faço? Olha a árvore. E agora, Deus, como é que eu faço? Leia a minha Bíblia, leia a minha palavra. Na minha palavra eu digo que tu é mais do que vencedor. Na minha palavra eu digo que você pode todas as coisas em mim que te fortaleço. Meu irmão, às vezes a gente esquece da Bíblia, daquilo que a Bíblia diz. Mas eu estou na luta, aleluia. Mas a minha Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas bispo, já chorei a noite inteira. Mas calma, meu amigo, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o teu tempo. Mas uma coisa é certa: você viverá a promessa de Deus na tua vida, custe o que custar, em nome de Jesus. Aleluia! No processo de Deus, eu tenho que ter a árvore, irmão. Eu tenho que estar conectado nela. Eu tenho que ser gerado nela. Por que, bispo? Porque no processo de Deus, quando eu oro, eu entro através de Cristo. A terceira coisa que acontece nesse processo, começa então a acontecer uma mudança de história na minha vida. Parte B do versículo 25, a água era amarga, agora a água se torna doce. Sabe por que muita gente fica patinando no problema? Porque ainda não encontrou a árvore. Precisa encontrar a árvore, precisa encontrar Jesus. Querido, Ele é a tua fortaleza. Irmão, não sei se eu estou meio doido, mas às vezes eu estou andando. Ontem eu estava no litoral e eu fico, sabe, pensando um monte de coisa, irmão. Eu falo, meu Deus, estava pensando assim, esses dias fez muito calor tempo atrás, muito, e não chovia. Qual que é a ideia que a gente aprende na escola? Que a água evapora e depois a chuva vem, enche as nuvens, não é isso? Eu falei, mas não chovia, né? Agora, está até abafado, tal, mas não está aquele calor que estava de sol, tal, e chove todo dia. De onde está vindo essa água? Era como se Deus falasse no meu espírito: ei, não queira saber aquilo que não dá para você saber. A natureza, meu irmão. Aí a água vem, onde a água bate, nasce a planta. Aí a planta, o vento vem e leva o pólen e vai e fecunda outra planta. Irmão, isso é Deus. Ele é matemático. E como diz lá no Evangelho de Mateus, se Ele cuida da ave do céu, se Ele cuida do lírio do campo, quem tirar de nós? Mas essa coisa nossa, essa ansiedade nossa, ela nos mata. É como se o diabo potencializasse na nossa alma que Deus não está nem aí com a gente. Como? Qual é o pai que não está nem aí com o filho? Pai, aqui ó, nesse plano, imagine o pai a qual nós cremos. Deus tem preparado uma mudança de história para você. Escuta, depois que nós orarmos por vocês aqui, a água amarga que você estava bebendo vai deixar de ser amarga e vai se tornar uma água saudável, salutar, uma água doce, onde você vai tomar e a tua sede vai ser saciada em nome de Jesus. Aleluia! O povo estava reclamando, Moisés recebeu a direção, foram na árvore que é Jesus, colocaram na água, a água se transformou, obviamente, estou tipificando, tá, gente? A árvore bateu na água, agora eles tomam a água. Pastor João, a Rabi não, que é já grandinha, mas o Azaf está lá te pedindo dinheiro para comprar bala, para Azaf, aí você dá o dinheiro, ele compra a bala, ele vai continuar te enchendo os pacová lá?
Claro que não. Sabe o que vai acontecer? Ele vai, o senhor é o maior pai do mundo. Mudou. Quando o povo bebeu a água, aleluia! Glória a Deus, bem que eu sempre criei. Mentira. Mudou. Houve uma mudança de história. Aquilo que era para ser morte agora foi vida, mas agora eles estão no processo de Deus. Deus está mostrando para eles: ei, antes de vocês pensarem, eu já estava no controle. Assim é na tua casa, no teu casamento. Então o marido foi embora, aí desespero, calma! Deus traz de volta. Essa enfermidade, o médico falou, tá bom, o médico estudou para isso, mas existe um que é o médico dos médicos, que é ele que determina a última palavra dele. Ai, que eu tinha uma promessa no meu ministério e não aconteceu. Aquieta o teu coração, porque Deus faz, mas há todo um processo. Há todo um processo. Se você reparar na vida de Moisés, na vida de Jesus, lá no começo, o diabo já queria roubá-los. Eles foram passando por processos, porque o que Deus tinha sobre eles iria se cumprir. O que Deus tem sobre a tua vida vai se cumprir. Depois da mudança, agora preste atenção, isso aqui eu quero que você preste muita atenção, porque nós somos assim, estamos na prova, luta, desgaste, o nosso emocional está daquele jeito, aí começa a reverter, a gente começa a ficar bem, a gente começa a ver a luz no final do túnel. Aí sabe o que acontece, pastora? Aí a gente começa de novo a endurecer o coração. E isso não pode acontecer, porque a terceira atitude, ou melhor, a quarta atitude do processo de Deus é manter a posição no Senhor. Versículo 26. Eles estão alegres e tal. Aí o Senhor então dá uma palavra de exortação. Versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus está dizendo: vocês já viram que eu sou Deus, mas se mantenham firmes agora, creiam. Eu estou prometendo, eu, Deus Todo-Poderoso, não vai ter enfermidade, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Você conhece, alguns conhecem a história do povo no deserto. Eles se manteram firmes. Por um curto espaço de tempo, sim, foram recompensados por isso. Mas lá na frente, novamente, eles descambam. Por quê? Porque essa é a dificuldade que o ser humano tem. O ser humano esquece muito fácil o que Deus faz. A gente não pode esquecer, meu irmão, gratidão é um sentimento que não pode fugir do coração do ser humano. Eu tenho que ser grato a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Olha só, eles entenderam, receberam aquela palavra, ficaram firmes, ainda que por um curto espaço de tempo. Olha o resultado, versículo 27, que é o texto em epígrafe que eu li. Então chegaram a Elim, uma próxima cidade, onde havia 12 fontes de água, irmão. Agora eles não iam mais ficar loucos por causa de um pocinho. Agora tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor, que é o quinto processo, aliás, a quinta ação no processo de Deus, é que a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Olha como é que Deus faz. Enquanto eles estavam lá brigando, porque acharam um pocinho pequeno com uma água amarga, Deus já tinha projetado para eles um lugar que eles iam se acampar do lado. Sabe o que é acampar do lado da água? Vou, mergulho, aí saio, aí bebo. Irmão, não ia faltar água. Deus preparou para eles, aleluia, 12 fontes de água, 12 fontes que não paravam. E ainda a palmeira, para que houvesse um descanso de todo o desgaste que eles passaram no deserto. E eu fecho a minha fala dizendo o seguinte para você: talvez você está cansado, mas meu irmão, agora está na hora de você entrar no processo de Deus. Talvez até agora você só andou no teu processo, que é o processo do desgaste, que é o processo da murmuração,
que é o processo de não aceitar a resposta de Deus, tem que ser do teu jeito. Não vai ser do teu jeito. Esquece. Vai ser do jeito de Deus. E quando eu entendo isso, eu entro no processo de Deus. Aí no processo de Deus, eu oro. Aí no processo de Deus, eu sei que Ele é que transforma a minha derrota em vitória. E Ele me mostra o caminho aí através de Cristo. Parece que eu estou chovendo no molhado, né? Irmão, eu vi de tudo nesse carnaval. Eu vi até ministro de louvor de igreja em carro alegórico. Eu vi de tudo. Então, às vezes parece que o pastor, quando ele fala de Cristo, de crer em Cristo, ele está chovendo no molhado. Não! O diabo é tão sujo que ele está cauterizando o entendimento do povo. Olha lá, o povo está lá, sabendo que foi Deus que tirou eles do Egito. Mas eles nem tinham. Moisés, cadê Moisés? Cadê a água? Vamos morrer de sede, cadê o teu Deus? Deus fala, Moisés, mostra para eles a árvore. Ei, Ronaldo, mostra para o povo Jesus Cristo, Ele é a fonte. Amém? Aleluia. Aí eu faço uma conexão do que eu estou pregando hoje com aquilo que eu preguei quarta passada. Amém? Quando a mulher se encontrou com Jesus, Jesus falou para ela, se você beber da água de Mara, era só um poço de Jacó, tu vai continuar a ter sede. Mas se tu beber da fonte, tu nunca mais terás sede. Elim foi preparada pelo Senhor, é a fonte. Irmão, você não veio aqui beber de um poço, você não veio aqui pegar um pouquinho de água e sair de novo com sede por aquela porta. Você veio aqui nessa noite beber da fonte. Você veio aqui nessa noite beber daquele que tem água para te dar. Aleluia! Levanta a tua mão direita e diga assim, Senhor, prepara para a minha vida hoje uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Aquele povo chegou em Mara arrebentado. Passou por Mara, deu uma melhoradinha. Mas quando chegou em Elim, estava tudo preparado. Escuta, é profético e eu vou orar por você. Talvez você está passando um processo difícil. Chega. Deus te trouxe aqui para transformar o amargo em saudável. E a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida é que há fontes, que há palmeiras de descanso, que há um tempo novo que o Senhor projetou para a tua vida. E como alcançar isso, bispo? Através da árvore. Quem é a árvore? Jesus Cristo. Só em Jesus a minha sede será saciada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. No processo de Deus, eu preciso ter obediência e paciência. E eu vou viver o sobrenatural. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.